Estamos então começando a gravação e eu dou assim, né, a abertura, né, a defesa do dissidente Pablo Lacerda Bueno, né? Quero agradecer em primeira mão, né, a banca que se dispôs a participar, né, desse momento importante para nós aqui do Prof. História. Me agradeço o professor José Otávio Aguiar, da Federal de Campina Grande, né, que nos dá aí a honra da participação. Acho que é a primeira vez aqui conosco na UF, né, José Otávio? É verdade. E é muito bom recebê-lo. Espero que seja não a única, mas a primeira, né? A primeira vez conosco aqui. E também o professor Gilberto, que é a nossa prata da casa aqui, que volta e meia nós estamos, né, em parcerias e sempre é muito, muito agradável, muito bom, um aprendizado muito grande com o Gilberto. Esclarecendo aqui o funcionamento, né, a gente tem um certo protocolo, né, de bancas. A gente inicia com uma breve apresentação da pessoa que está defendendo, né, no caso aqui o Pablo, né, que vai falar cerca de 15, 20 minutinhos, né, sobre o trabalho que foi desenvolvido por ele. Na sequência, a gente abre, né, com as arguições, né, dos membros da banca. Né, a gente vai começar pelo José Otávio, que é o participante externo, né, e na sequência o Gilberto, e entre as falas, né, entre as arguições, o Pablo tem aí um tempinho também para fazer considerações, responder as perguntas, né, conforme é o protocolo. E no final a gente se isola alguns minutinhos, né, a banca, para discutir sobre o resultado, né, e posteriormente a gente retorna para a leitura da ata, né, e a finalização da banca. Bem? Eu vou passar então a palavra, né, ao Pablo. E boa sorte, Pablo. Fique à vontade. Obrigado. Primeiramente, bem-vindo todos aí que estão participando da nossa defesa, né? Não é só minha, eu considero assim. Vou colocar um cronômetro aqui, né? Porque eu sou uma pessoa consideravelmente prolixa nas minhas explicações. Mas a minha intenção aqui foi trazer uma forma de trabalhar com o ensino de história, né, a partir de um recurso que ainda não é usado de forma considerável, e ele tem um grande potencial para isso. Além disso, temos um outro gatilho aqui, que é a possibilidade de trabalhar com a história da Ásia, que no momento não se encontra tão difundida, né, no currículo. Né? Temos uma chance aqui de também trazer essas possibilidades, ainda que fora do ambiente escolar, que é também uma possibilidade muito interessante da gente manter a discussão. Então, com base nisso, né, a ideia aqui foi pensar na utilização da tecnologia, né, para o ensino de história, coisa que já tem acontecido, mas que existem muitas vertentes tecnológicas, então a gente aproveita a possibilidade de trabalhar uma especificamente. Também temos uma crescente presença dessas produções asiáticas no Brasil, né, audiovisuais de várias naturezas, e pouca exposição desse conteúdo no ambiente escolar, o que faz com que esse assunto ainda seja uma grande novidade para muitas pessoas. E também temos a popularização dos jogos eletrônicos, que foi uma coisa que contribuiu para possíveis discussões, né, do conteúdo que é veiculado nele. Interesse de um grande público em relação às produções asiáticas e jogos eletrônicos, uma combinação que favoreceu a escolha de um título específico, né, que foi o Ghost of Tsushima, e recentes discussões acadêmicas também, né, que visam aproximar entretenimento e aprendizagem. Inclusive, no nosso programa aqui do Prof. História, boas contextualizações, boas discussões e boas possibilidades também de se pensar o ensino de história a partir dessa vertente. Né? Então, sobre o jogo, temos o Ghost of Tsushima, foi feito pelo Sucker Punch, que é um estúdio da Sony, era um exclusivo da Sony, agora já está recente, né? Uma informação recente de meio mês para cá.
que ele possivelmente vai sair para computador também. Tá? Ele era do PlayStation 4, saiu uma versão otimizada para o PlayStation 5. A natureza do jogo eletrônico, né? Um jogo de videogame, e tem essa característica da virtualidade, que a gente também discute no trabalho. É um RPG de ação-aventura, é mundo aberto, que te permite tomar decisões não obrigatoriamente dentro do modo história, e ele é voltado para o modo história offline, sem interação com outros jogadores. Ele repercute a vivência de um samurai durante a primeira invasão mongol ao território japonês, mais precisamente na ilha de Tsushima, por isso o nome Ghost of Tsushima, e em nítida desvantagem frente ao invasor que ele lida. A discussão que também é permitida a partir do jogo é sobre a filosofia samurai, as posturas, hábitos, cerimônias típicas do samurai e o próprio guerreiro samurai, né? Ele enquanto um guerreiro, não só com a sua conduta, né? O seu papel social, entre outras possibilidades que a gente tem. O objetivo, desenvolver no público, né, jogadores e espectadores, desculpa, gente, esses espectadores aqui devia estar com S, tá? É um problema, inclusive, que eu tive no meu trabalho, né? Teve uma hora que estava espectadores com S, com X, na verdade deveriam ser espectadores com S, tá? A partir do uso de um jogo eletrônico específico, consciência histórica a respeito das histórias, culturas e sociedades asiáticas, tá? Em especial, esse trabalho se dedica a falar disso no Japão, procurando também desmistificar estereótipos que se constroem sobre os elementos dessas sociedades. Então, a gente tem literalmente um prato cheio para poder trabalhar, né? E isso, inclusive, gerou várias discussões, tá? da parte crítico-analítica. Então, no primeiro momento, a gente tem a definição do jogo, né? Da variante eletrônica que a gente vai operar aqui, a linguagem do jogo eletrônico, o seu diálogo com o cinema, que inclusive é um diálogo bem interessante e sólido, que a gente teve a oportunidade de fazer, e especificamente Ghost of Tsushima nessa interação, né, já que ela é uma obra que parte de uma série de elementos estimulantes, né? Ela faz referência e, inclusive, homenageia muitas obras, sobretudo no cinema. Discutimos também, né, a virtualidade do jogo eletrônico e a prática social desse jogador. Né? Como que a aprendizagem ativa ela funciona dentro do jogo eletrônico. Temos também uma discussão paralela, né? Falar sobre a história do Japão, e aí eu escolhi partir do geral para depois para o específico. Então vem a história do Japão toda, um breve relato, depois falando da a história do Japão que está especificamente como é que eu vou dizer, vinculada, né, ao samurai. Também o período Kamakura, que é o período específico onde ocorrem as invasões mongóis. Então a gente vai especificando no meu trabalho cada uma dessas situações e também temos, né, a discussão sobre Bushido, o samurai e um imaginário histórico que é criado sobre ambas essas circunstâncias. Esse imaginário também está dentro do Ghost of Tsushima, então ele também precisou de ser abraçado para as discussões. E em um segundo momento, uma segunda parte aqui, a gente fala sobre o ensino de história, separando, né, o escolar, o não escolar, a história compreendida por jogos eletrônicos e outros entretenimentos, né, os audiovisuais. Temos BNCC e a Ásia nesse processo, né, o assunto da Ásia dentro da BNCC e as possibilidades também de se pensar a respeito disso. Consciência histórica, didática da história, empatia histórica e jogos eletrônicos se associando a isso. Além das discussões crítico-analíticas, tivemos também as propositivas. Tá? Então, eu utilizei a autoetnografia como uma metodologia autocrítica de produção. Falei sobre gameplay, walkthrough e machinima, né, como referências ao
o trabalho que eu ia fazer na prática, a história pública, né, tanto a que é produzida, né, no sentido de ser produzida mais amplamente, não só fechada aos meios acadêmicos, mas também, né, essa história pública que é consumida, que é para grandes públicos. E a experiência da minha dissertação dentro da autoetnografia, permitindo assim que desse um pouco, né, expusesse como que foi essa produção e fazer uma reconstrução também do passado japonês a partir do que o Ghost of Tsushima oferece, né? Então, foi um trabalho consideravelmente interessante, mas ao mesmo tempo desafiador, porque nós temos aí vários assuntos para poder trabalhar, e alguns desses assuntos, inclusive, não são trabalhados ainda dentro da esfera brasileira, ou são trabalhados, mas ainda não existe um padrão para algumas nomenclaturas e outras situações que a gente encontra. Gerou algumas dúvidas ali, mas nada problemático, né? Só precisou de um cuidado maior com relação ao tratamento. Na minha dimensão propositiva, né, que a gente costuma chamar aqui de produto, nós tivemos uma perspectiva de fazer um conjunto de vídeos de gameplay, ou seja, jogando esse jogo, né, no início desse modo história, seguindo o modo história do Ghost of Tsushima. Comentários durante o caminhar do jogo para poder fazer o quê? Essa reconstrução histórica do momento que a gente aborda ali nas invasões mongóis que o jogo adotou. Discutimos alguns estereótipos, tentando mudar essa visão, amplificar como essa história é muito mais complexa, muito mais rica, né, do que a gente se habituou a pensar. E a expectativa também de participação do público como pessoas que podem contribuir não só para que o vídeo permaneça ali vivo, mas também reciclar esse conhecimento que, porventura, venha a ficar defasado, né? Com as pesquisas vierem, algumas coisas podem mudar e os comentários podem contribuir para que essa dimensão propositiva não fique, não caia no ostracismo. E, da mesma forma, eu propondo aqui, né, a ideia de um produto contínuo e não de um produto final, né, com essa participação, inclusive que me permite também a minha própria lá. Né? Não é como se eu só fosse ver os comentários, também posso discutir, posso ampliar essa discussão que está sendo feita ali. Tá? E, por fim, né, um pouco dessa conclusão aí que eu posso trazer para vocês é que os jogos, de fato, enriquecem o ensino de história, mesmo que eles sejam voltados para entretenimento. Isso não impede que a gente possa aprender, né, ensinar, enriquecer o conhecimento histórico a partir dessa experiência. Não para menos, né, lembrando aí do Bom Dia, né, o passar do tempo, deixa de ser só isso e também oferece a possibilidade do saber de experiência, né, em que a gente realmente aprende, mesmo que seja do entretenimento que a princípio seria só o passar do tempo. Não, ele é construtivo. Tá? A utilização dos jogos no ensino ainda permanece no escolar, ela é pouco veiculada dentro desse ambiente, né? Por isso, no nosso trabalho aqui em outros espaços, né? Não é para menos, o ensino de história sobre a Ásia favorece a dispersão desses estereótipos, né? A intenção aqui é mostrar que os estereótipos vêm também da falta do conhecimento que a gente tem sobre essas civilizações. Eu trabalhei especificamente a do Japão e muito especificamente também, né? Se a gente fosse trabalhar todas as questões estereótipas dos japoneses, dariam vários outros trabalhos que a gente espera que também aconteça, né? Assim como de outras nações que a gente encontra lá, africanas, né? Algumas do leste europeu, por exemplo, que a gente também não conhece, e de outras tantas possibilidades que a gente tem para poder diminuir
esse estereótipo que a gente ainda carrega pela falta de conhecimento. Tá? E o gameplay histórico que eu propus aqui, né, tem a ideia de um caminho da história, continuidade e reciclagem desse conhecimento a partir dos comentários do público, espectador, mas que também pode ser de participação ativa. E existem vários títulos de entretenimento com o potencial de se ensinar a história. Ghost of Tsushima é apenas um deles, e a gente poderia ver milhares de trabalhos nessa mesma perspectiva. Tá? Essa é a apresentação que eu gostaria de trazer para vocês, sem muitas delongas, né? E aqui eu permito que vocês, então, deem continuidade. Eu agradeço, Pablo, pela concisão, inclusive, aí, né, da apresentação. E passo aí a palavra para o Zé Otávio. Boa tarde, meus amigos. Estão me ouvindo bem? Eu quero falar da felicidade que eu tenho de estar aqui com vocês na primeira vez aí no Prof. História da Universidade Federal de Uberlândia, né? Com saudade de Minas Gerais. Vou estar por aí em maio, meu estado de origem, né? Sou lá da UFMG, da minha origem. Estou aqui na Paraíba já tem 18 anos. Agradecer ao Guilherme, agradecer ao convite do Pablo, falar da felicidade de estar aqui com o Gilberto também, contracenando nessa banca. E que a leitura do seu trabalho, Pablo, foi uma leitura muito agradável. Ela se deu num período pequeno, eu tive que ler nas últimas 2 semanas, devido a uma série de intercorrências de um concurso de doutorado, que eu fui presidente da banca, e teve muitos recursos, eu tive que responder. Mas, enfim, eu gostei bastante da leitura, conheço o jogo e estou orientando um trabalho especificamente também sobre o jogo, sobre possibilidades de utilização didáticas do jogo, né? Então, eu vou fazer uma contribuição aqui a contrapelo daquelas contribuições tradicionais de banca, que ficam falando da BNT, né, que ficam analisando capítulo por capítulo, que eu acho que isso você fez bem. Você tem aqui uma dissertação de mestrado muito bem organizada, né? Você tem aqui um trabalho plenamente defensável, você, em princípio, relaxa que você está, pelo menos por mim, você está aprovado, né? Eu vou começar, então, a fazer algumas sugestões mais livres sobre... não coisas que você teria feito de forma imperfeita no trabalho, mas são algumas sugestões para explorações que o seu trabalho pode fazer, dado o seu potencial didático, né? Eu vim aqui para Cajazeiras, que especificamente amanhã eu vou fazer uma palestra sobre a Lei 10.639 e 11.645. E a gente está trabalhando justamente com o Estado da Paraíba para trabalhar essas chamadas transversalidades, né? Eu acabei por ser chamado para representar a área de leste asiático, especificamente história do Japão e história da China. E aí eu tenho conversado muito sobre a utilização de jogos eletrônicos. Tive uma oficina de extensão no semestre passado com os alunos do IFPB, nós trabalhamos justamente com Ghost of Tsushima, né? E aí nós trabalhamos durante 6 meses com o jogo e com essas possibilidades de utilização, que nos gerou algumas interrogações, né? algumas proposições críticas, já que a crítica ela faz parte essencial do trabalho do historiador, a partir das quais eu acho que talvez, é só uma sugestão, você pudesse criar um capítulo, na possibilidade de um livro futuro, ou um subcapítulo. Para isso, então, eu vou à página 120, quando você faz uma discussão sobre, bem a moda do Carlo Ginzburg, relações de força, verdade, verossimilhança, né? Aqui no segundo parágrafo. Entre as questões de embate sobre o uso dos jogos digitais, elencam-se argumentos da ausência de veracidade histórica ao uso da fantasia em suas obras, né? Eu acho que, em primeiro lugar, contrariando o Carlo Ginzburg, que eu acho extremamente preconceituoso, quando você vai à obra do Ginzburg, por exemplo, sobre os Benandantes, todas as considerações que ele faz sobre períodos pré-cristãos da Europa, sobre as tradições célticas chamadas de bruxaria, pela tradição católica, né, inquisitorial, Ronaldo Weinfels acaba herdando isso também acriticamente, jamais deram ênfase às possibilidades de nexo dessas práticas nelas mesmas. Consideraram como dissonâncias mentais, problemas passíveis de tratamento psiquiátrico, né? Então, quando a gente trabalha com verossimilhança, com verdade, a gente parte, às vezes, de uma desconsideração, primeiro, da liberdade artística de quem cria, né? Em segundo lugar, das possibilidades de compreensão religiosa, espiritual, daquelas práticas nelas mesmas.
Então, essas são as presenças do shintoísmo, das referências ao shintoísmo na obra, né? Para além disso, para além dessa discussão, acho que essa sua discussão sobre verdade histórica, ela podia caminhar nesse sentido, muito no sentido, assim, dizer que é uma obra de arte, né? Mas em que sentido você poderia situar? Independente da noção de verdade ou verossimilhança, dos conteúdos históricos que são ali apresentados, portanto, são apropriações desses conteúdos, né? É mais interessante perguntar por que esses conteúdos são apropriados no tempo em que o jogo sai. Então, o jogo fala mais sobre o tempo em que ele é veiculado e sobre o sucesso dos seus receptores, com um nexo de história pública mesmo, né? De história presente, do que necessariamente de um evento lá do século XI, né? Então, é importante a gente ter em mente, se você fosse enfocar o evento do século XI, eu acho que a grande lacuna do seu trabalho seria o enfoque dos mongóis. Então, você, de certa forma, come muita corda dos japoneses. O Ghost of Tsushima, eu acho um jogo extremamente nacionalista, na medida em que quase todas as vezes da história do Japão, pós-era Meiji, e esse eu estou falando de Eiji Yoshikawa e uma série de outros autores, né? Principalmente no pré-guerra e um pouquinho no pós-guerra, que abordaram o evento das duas tentativas de invasão mongol, essa abordagem foi muito eivada de um sentimento de nacionalidade japonesa. E esse sentimento é um sentimento que afirma o shintoísmo, e não é qualquer shintoísmo. É um shintoísmo que se afirma a partir da segunda metade do século XIX. Ele está presente, e isso que eu estou falando aqui é um itinerário para você fazer talvez um subcapítulo sobre o tema, em várias outras manifestações, né? Você pensar, por exemplo, a própria Seito Omoto, dela surge a Seichonoye, a Messiânica, né? O Aikido, e cada um dos três tem uma larga bibliografia centrada numa interpretação de uma universalidade. Veja que eu leio aqui universalidade como uma pretensão imperialista. A pretensão de universalidade japonesa, no pós-guerra e no pré-guerra, ela pode ser pacifista ou belicosa, né? Como ocorre no Ocidente também. O projeto iluminista ocidental tem uma parte dele que é belicosa, tem uma parte dele que é pacifista. Mas, de qualquer forma, é um processo de taxonomia do universo diferente, do diferente, para incorporá-lo dentro de um panteão de explicações. E, nesse caso, é um panteão de explicações nascido no shintoísmo, e a partir desse nexo shintoísta você explica o universo. Então, o jogo explica muito essa expansão do ethos, do Bushi, da classe dos Bushi, dos guerreiros, a partir da era Meiji, da educação dos anos de 1910, 20 e 30, né, para todos os japoneses. E depois a construção, já que a nação é um nexo recente, e o patriotismo, você pode falar dele antes, que a ideia de pátria é uma ideia diferente da pátria de nação, né, da ideia de nação, mas a nação é uma criação recente, o nexo de nação japonesa é mais recente ainda. Se você remontá-lo à segunda metade do século XIX ao princípio do século XX, você vai ver que você tem uma continuidade discursiva. Então, o discurso do samurai japonês, desde o Nathan Algren, do Último Samurai, até o Ghost of Tsushima, até o Shogun, que vai sair agora, a série, né? É um discurso extremamente imperialista e nacionalista, que omite uma série de outros fatores, que dá uma ênfase gigantesca a uma parte muito pequena da população. Então, a crítica essencial a se fazer é essa crítica dessa propaganda do Japão, dos valores japoneses, que é altamente consumida no Ocidente, com a qual boa parte do macho ocidental jovem se identifica, né? E a gente tem que se perguntar por quê. E aí a gente tem um ambiente, o caldo de cultura em que esse jogo tem um espaço. O que essas pessoas que consomem buscam? Então, a pergunta essencial é assim, dentro desse público de consumidores e receptores, o que de japoneses tem disso, né? E o que de estrangeiros? E o que nesses estrangeiros? Acho que o estudo dessa recepção é essencial. Até para você entender, eu sei que o sucesso da oficina é gigantesco entre os alunos, né? Por que os alunos se identificam tanto? Eu me lembro quando eu comecei a dar aula de História do Japão aqui na UFCG, eu fiz a visita a um colégio famoso daqui chamado Motiva, aqueles colégios vitrine da cidade, e havia uma oficina sobre o Eiji Yoshikawa. E eu comecei a falar de Japão, todos os alunos tinham lido Os Três Calhamaços do Musashi, né?
É impressionante um jovem de 16 anos ler um livro daquele com essa facilidade e conseguir citar por página. Então, é uma identificação masculina, um certo tipo de masculinidade, né, que é vendido no mundo ocidental, mas que se identifica com esse ethos guerreiro japonês no mundo desarraigado. Né? Então, assim, há vários momentos no próprio jogo em que você tem, por exemplo, visita santuário Shinto, com a deusa Inari, né? Então, é interessante pensar o que eles significam e por quê. Isso eu acho que é uma discussão essencial, né? Pensar que hoje em dia, não só na década de 30, não só nessa época desses cultivos que geraram depois, hoje em dia a gente está pegando a rebarba disso, né? O Japão é uma nação imperialista. Hoje em dia, o Japão é uma nação imperialista, né? É uma nação imperialista, capitalista, liberal. Ela tem um discurso muito claramente de direita, né? Não o Japão inteiro, mas ele rechaça muito claramente setores progressistas. Então, assim, como ler nesse cenário o Ghost of Tsushima? Então, eu acho que essa crítica ela é essencial ao seu trabalho para que você não fique, em certos momentos, também na medida que você não aborda o Império Mongol, exaltando a memória da resistência japonesa, vamos chamar assim, né? Então, assim, há uma série de historiadores, eu indiquei um agora aqui para o Guilherme, tem outros também, que eu vou te mandar devagarinho, eu vou só me organizar quando eu chegar em casa, que a biblioteca está lá, que trabalham o Império Mongol de outra forma, né? Como espaço de universalidade, espaço de construção cultural. Então, é possível ver os mongóis de outra forma. A tradição japonesa enxerga os mongóis de forma muito pejorativa. Nós temos os mongóis como sanguinários, os destruidores de Bagdá, né? Aqueles que queimaram Beijing e um ano depois as tropas que passaram tinham gordura humana ainda nos restos da cidade, né? Então, a gente vê pouco outro lado dos mongóis. E o Ghost of Tsushima, ele ajuda a reforçar esse estereótipo sobre os mongóis, que justamente para a gente dar uma aula de história do Império Mongol, da dinastia Yuan, por exemplo, uma história crítica, a gente tem que desconstruir. Por exemplo, se a gente for estudar a dinastia Ming a partir dos padrões hegelianos, a gente vai pensar que os Ming se fecharam ao Ocidente e, por isso, criaram uma tibieza chinesa. Por isso o capitalismo lá não se desenvolveu. Mas a gente não tem que pensar que o capitalismo é o horizonte desejável, né? Então, não é o horizonte necessário. Então, da mesma forma, a gente não tem que pensar que os mongóis são sanguinários, mas que, ao mesmo tempo que eles invadiram, eles criaram uma outra sociedade mais plural e eles também construíram. Né? Então, não há razões históricas para pensar, por exemplo, naquele momento em que o chefe mongol se encontra com os samurais e se comporta de forma antiética. Né? São assim, ao longo do jogo, há uma série de gatilhos da afirmação da ideia de que os mongóis não têm ética e os japoneses têm ética. Os mongóis ganham porque eles são em maior quantidade. Né? Omitindo, por exemplo, o evento de que Tsushima, a ilha, foi um boi de piranha. Simplesmente o Conselho de Samurais decidiu deixá-la para ser atacada. Isso é uma coisa que o Japão deveria, por exemplo, se ele fosse fazer consciência histórica, se envergonhar. Ele abandona um pedaço de si, como um escorpião que larga uma pata, né, para que ele seja atacado. Portanto, assim, é quase um complexo de culpa, né? Você constrói uma imagem do herói na ilha, uma estátua, né? Você exalta a partir do jogo e a partir de uma série de filmes. Tem muitos filmes que abordam a invasão mongol, há pinturas históricas, né? Eu acho que isso é uma catarse. Então, esse outro lado, eu acho que tem que estar presente no seu trabalho. É uma sugestão humilde aqui, né? Mas eu acho que eu senti falta dessa crítica, sabe? É importante a gente apresentar o jogo, dizer o jogo sai de tal lugar e reforça um discurso que todos vocês, antes de virem aqui para a escola de ensino médio, já ouvem em todo lugar. O discurso de que os japoneses são corajosos, que eles têm um ethos guerreiro maravilhoso, que eles são organizados, que eles não temem a morte, que eles têm uma base espiritual baseada nos antepassados e nos espíritos da natureza, do Shinto, dos Kami, né, que os protegem, e que no final a derrota deles é vitória espiritual e por isso até hoje eles não foram derrotados, né? Enfim, essa ideia ela tem que ser criticada. Eu acho que esse é o que falta no seu trabalho, de certa forma, é esse espírito crítico em relação à produção do jogo, nesse bailar dela com os receptores, né? Sem os quais a indústria não teria sucesso. E assim, por a parte legal, que eu acho que o seu trabalho mostra, é que é uma indústria bilionária, né? E é interessante quando a gente mostra isso para os historiadores acadêmicos dedicados ao estudo
da história do leste asiático, que não conhecem os jogos, eles caem para trás, eles param assim, não tem o que falar. Né? Que eles estão acostumados a lerem obras, eles não sabem dessa presença do tema nos meios midiáticos, mesmos jogos, né? Isso é bem interessante, isso é algo a ser estudado. Então, você faz um trabalho de recuperação histórica das armaduras, dos símbolos, dos brasões, fantástico, né? Você vai trabalhar a Era Kamakura de forma muito atenta, muito interessante. Eu não percebi ausências de historiografia quando você trabalha historiografia sobre o Japão, né? Mas eu acho que você devia, então, se concentrar em trabalhar o oposto, em trabalhar os mongóis, em trabalhar os coreanos que estão atacando sob o exército, sob o comando dos mongóis, e os chineses, né, Song, que foram submetidos, aqueles últimos lá do sul, foram submetidos e estão lutando ali também a contragosto. É importante mostrar isso, né? O jogo tem poucas referências a isso. O insucesso parte muito do fato, isso é bem da reflexão de Maquiavel no Príncipe, né? De que você está comandando tropas que você acabou de vencer, que não queriam estar ali lutando. Talvez este seja o grande sucesso, o segredo do sucesso, do maior sucesso militar da história da humanidade antes do Vietnã, para mim, contra os Estados Unidos, que é a guerra que os jacobinos franceses fazem contra toda a Europa. Eles lutavam com tesão. E os prussianos estavam lutando à força, né? Então, a França, naquele momento, consegue vencer a Europa inteirinha. Então, ali também o Japão está defendendo aquilo que ele entende como sendo a sua sociedade. Naquele momento ali, não só a classe dos Bushi, mas boa parte da população, inclusive camponeses e japoneses, se empenham, por exemplo, na segunda invasão, na construção da muralha. Isso é uma ação, é um trabalho social que une os japoneses, enquanto isso, tem vários historiadores que destacam isso, se a gente for falar do contexto histórico, né? Pela primeira vez enquanto povo. Antes da unificação do Ieyasu Tokugawa, dos três generais, do período Edo, né? Você tem ali um momento de entrelaçamento, que eles precisam de todos, mesmo que depois eles descartem todos, né? Eles precisam de todos para defender o território, mas eles contam histórias só da classe dos Bushi, Onins e samurais, o que é uma coisa extremamente desleal. Foram desleais com a população de Tsushima. Por exemplo, a população de mulheres e crianças, assim que esses poucos samurais morrem, vão para as montanhas, são todos trucidados, né? Então, é importante, seria muito politicamente correto que o jogo, por exemplo, incluísse essas pessoas. Mas ele fica naquele bailar entre essa elite japonesa que reafirma os seus próprios valores, né? Assim como no Brasil, nós exaltamos como se nós fôssemos brancos, se nós esquecemos que nós não somos, boa parte de nós, né? A maior parte de nós, e nós exaltamos uma cultura luso-brasileira crescida aqui, ou a migração italiana e outras migrações, esquecemos, né? Aquilo que o Manuel Raimundo Quirino chamava de um colono africano, esquecemos os indígenas, que são de muitas extrações, né? Lá também a afirmação do samurai, que era uma classe muito pequena, né? Mas muito visível. O próprio relato do João Rodrigues do século XVI, ele fala isso, né? Eles eram muito visíveis. Então, os jesuítas contribuem também para essa hiperexposição da imagem do samurai. Né? E é uma imagem também equivocadamente muito masculina. Né? Não há mulheres, praticamente. As mulheres praticamente não têm papel também no jogo. O que é uma coisa bem compreensível no nexo de toda a produção japonesa. Né? Ela é um pouco misógina, ela destaca a ideia do samurai, do epos guerreiro samurai, né? Então é importante, eu acho, trabalhar um pouco na contramão disso, né? Então, uma oficina que pudesse trabalhar o jogo em sala de aula poderia trabalhar também as suas ausências. Né? E pela primeira vez em sala de aula, que é quase sempre a conversa sobre o Japão, em aula de história do Japão no Brasil, as poucas que há, mas eu acompanho, né? As pessoas adoram que eu vou falar sobre história do Japão, que eles dizem, nossa, eu sou super admirador dos japoneses, que eles são organizados, eles são uma nação maravilhosa, né? Aí eu pego e trago para eles o massacre e estupro de Nanquim. É importante que haja algum contraponto, né? É importante que haja algum contraponto. Eu então pergunto assim, que história que vocês conhecem sobre as mulheres japonesas? Né? Porque o que a gente trabalha em história tem que desconstruir estereótipos e coisas que estão pacíficas, né? Para que a gente consiga enxergar essa parceria, que é uma parceria muito antiga, né? É uma parceria com Portugal e é uma parceria com o Brasil, a maior colônia japonesa fora do Japão. Né? Então, essas questões estão aqui vivas.
Então, uma pergunta bem interessante seria como os descendentes de japoneses no Brasil recebem o jogo, né? Para além da intencionalidade, a recepção. Então, aí você vai ter vários polos dialogando. É como fazer entrevista de história oral. Você não pode fazer de um lado só, né? Então, estudar o jogo muito faz com que você entre muito na lógica dos seus elaboradores, né? E não seja capaz de criticá-lo como produto cultural, oriundo de um tempo, veiculador de um discurso de nacionalidade, de um certo ethos, né? Que não deixa de ser um ethos capitalista. O Japão é um país capitalista selvagem, né? Impiedoso, né? Em todas as relações que ele tem, em todos os lugares que ele ocupa, né? Com uma concorrência, por exemplo, na indústria automobilística feroz, né? Então é importante, e toda essa concorrência é associada à imagem do samurai. Então é interessante a gente... É uma recomendação mais geral, né? Especialmente em relação ao seu capítulo 2. Eu vou te mandar algumas coisas mais fotografadas. Eu tive que imprimir o trabalho para que eu tivesse uma visualidade dele maior. Aí eu vou te indicando algumas coisas que eu estou te falando aqui de forma mais detalhada, né? Mas vou parar minha fala por aqui para a gente conversar, né? E depois eu ouço a banca também e a gente vai conversando. A minha sugestão geral para você é essa, mas eu tenho uma série de livros também que eu vou te indicando para mostrar de que forma eu pensei que esse trajeto poderia ser feito. Isso não significa que eu acho que você deva modificar alguma coisa do seu trabalho para a versão defesa, né? Eu estou aqui fazendo sugestões para que você possa veicular isso para um público que o receba, né? Como um livro didático, enfim, como algo que você possa fazer com isso, beleza? Muito obrigado pelo convite e não estou terminando não, fiquem abertos para a gente conversar. Bom, passo diretamente, Pablo, agradecendo também, né, a arguição do Zé Otávio. Pode ir. Pablo? Desculpa, achei que eu ia passar o Gilberto. Não. Então, A gente normalmente faz assim, intercalado, mas mais organizado. Depois, se quiser bagunçar, tudo bem também. Não tem problema não, é bom. bacana. Então, esse foi assim, as colocações aí que o José Otávio fez foram maravilhosas. Algumas eu não tinha parado para pensar, em especial essa questão dos descendentes japoneses, como que eles receberam o jogo, me deixou inclusive curioso, tá? Eu fiquei imaginando como isso poderia, né, agregar conhecimento. E sim, eu fiquei nesse dilema também, né, de como representar o Japão, como falar de Japão no jogo, sem cair na armadilha, né, de se encantar e literalmente fazer uma verdadeira propaganda, né? Porque o Ghost of Tsushima, ele carrega muito disso. Como, por exemplo, quando a gente observa essa ideia de que um samurai vai conseguir lidar com todo um exército que ocupou uma ilha inteira, né? Você quer ver um momento que chega a ser engraçado? Na hora que o descendente do Gengis Khan vai a Tsushima. Você imagina um negócio desse? Porque a invasão mongol foi muito assim, coreanos e Song, que foram conquistados, vão lá para mim, né? A quantidade de mongóis que tinha ali é muito pequena. E assim, você imagina se ele tivesse vindo em pessoa, dar uma importância ao arquipélago japonês que certamente a dinastia Yuan não dava, né? E ele é uma construção bem interessante também. Ele já chega falando japonês, né, fluentemente. Estudou a cultura japonesa antes para entender como dominá-la. Você vê a importância que ele dá. E vê como que ele também entende muito bem a cultura samurai, né, que é uma construção que não existia na época, inclusive. Né? Essa construção que a gente vê no jogo é uma construção de um samurai do século XVI, não do século XIII. Né? Então tem algumas características que são bem interessantes nisso, inclusive ajudam a gente a discutir um pouco, né, dessa questão dos estereótipos. Mas eu tive uma dificuldade de tratar dos dois temas, ou de três ou quatro, né, também, como você mesmo comentou, né, o reino de Goryeo, que é na Coreia, e Song do Sul, que é a nossa China, como trabalhar todo mundo, né, como falar de todo mundo. E eu acabei focando ali mesmo
na experiência japonesa, na história japonesa, no contexto japonês, até porque o meu foco ali era um personagem principal que era um samurai. Mas, por exemplo, a gente tem o Yoshihiko Ameno, né? Que é um historiador japonês que começou a trazer um pouco dessa questão. Nós falamos sobre os guerreiros, né? Sobre a classe dos bushi, sobre os políticos, mas a gente não fala sobre os pescadores, sobre outras pessoas que também movem a economia, mas que também ajudam a mover um país. Né? Um país não é só feito de guerreiros. Né? A gente fala pouco dos camponeses, né? Mas a gente esquece de citar, por exemplo, os pescadores. Né? Um pouco disso, eu arrisco dizer que a gente tem naquela experiência pseudo-cotidiana, né? Porque está no meio de um conflito, está, né? Tá no meio de uma guerra, mas a gente vê alguns pescadores, a gente vê alguns camponeses, por hora a gente ajuda, né, durante o jogo, mas nada que a gente possa revisitar a forma de pensar, né? Então, sim, primeiro, né, o enfoque na figura do Japão e, segundo, o enfoque na figura do samurai. E, sim, teríamos possibilidades de discutir também o que aconteceu no continente, como a gente pode valorizar a história do Império de Yuan, né, os mongóis, e como também desmistificar um pouco dessa coisa, né, dos sanguinários, né, que a gente tem referência, mas, ao mesmo tempo, isso provavelmente seria pano para um outro trabalho, né? Dado o tamanho que ficou o trabalho do Ghost of Tsushima só com enfoque no Japão, eu imagino que seria interessante fazer esse trabalho, sim, mas dentro de uma nova ótica e de uma outra obra, né? Para a gente conseguir minimamente tentar ser bem específico ali, mas as contribuições nesse sentido aí são maravilhosas. Principalmente assim, pensando também no shintoísmo, a questão ali de um orgulho, né, sobre a figura do samurai corajoso. Inclusive, eu pensei em trabalhar a questão do Susanoo, né, dentro da cultura shintoísta, porque ele é essa figura, né, de coragem, entre outras questões que a gente poderia trabalhar, mas aí também assim, eu fiquei... Eu lamentei muita coisa que eu deixei de trabalhar, que infelizmente, para fins de objetividade do trabalho, né, para ele acabar até, a gente precisou de cortar muitas discussões ali. O shintoísmo não é uma coisa que eu gostaria de ter discutido. Inclusive, foi engraçado porque eu queria comentar sobre 2 livros que o Guilherme me mostrou na primeira vez que a gente reuniu aí na Educan, né? E infelizmente, eu não cheguei a ter o fôlego para poder trabalhar essa questãozinha. Mas te agradeço, José Otávio, não só pelas colocações que você fez, né, por uma luz aí sobre as possibilidades também, né, de pensar em oficinas, mas também pelo trabalho que você tem realizado nesse sentido, tá? Porque, como a gente sabe, ainda não está... não é uma discussão tão alavancada assim, então eu fico feliz de ver o que você tem trazido de possibilidades. Ok. Podemos passar para o Gilberto. Depois, se for o caso, Otávio, se você quiser retomar, fique super à vontade. Tá? Vamos lá. Gilberto. Boa tarde. Agradeço ao Pablo, ao Guilherme pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez, de participar da banca, poder acompanhar a evolução do trabalho desde a qualificação. Eu agradeço a oportunidade de poder conhecer o professor José Otávio, com quem participo pela primeira vez de uma banca, e claro, desde já de saída aprender bastante sobre a temática que, como todos sabem aí, não é a minha especialidade, mas que eu venho aprendendo muito com vocês aí, com o Pablo desde uma disciplina que a gente participou junto já no início do curso aí. E é um prazer e muito agradecido. Como eu venho acompanhando o trabalho já desde a qualificação, minha leitura foi necessariamente comparativa, então eu
eu pretendo fazer considerações breves, até mesmo para não repetir muitos dos elogios que eu já tinha feito em relação ao trabalho na qualificação, a escrita, fluidez na escrita, a qualidade, né, da escrita, que é um negócio que não deveria ser, mas é raro, né? A gente precisa exaltar quando nos deparamos com textos assim bem escritos. E eu já falei disso em outros momentos, e claro, também exaltar aqui, e aí eu faço meio esse papel, né? Quem está repetido na banca, digamos assim, faz esse papel de meio que dimensionar o processo de evolução que você teve, que o candidato tem da qualificação ao trabalho final. E eu me senti muito contemplado, né, com o diálogo que você promoveu com as observações e sugestões que a professora Ivete, à época, e eu fizemos quando lemos o seu relatório de qualificação, o seu projeto, qual seja, né? O seu foi mais do que um projeto, né? Mas, enfim. O respeito que você teve, ainda que as nossas sugestões, ainda que não necessariamente, né, claro, seguindo o que a gente sugeriu, mas dialogando, né, não deixando passar e dando uma resposta, né? Isso é muito interessante, muito importante, eu acho, né? Esse diálogo que a gente acabou estabelecendo e está marcado no texto. Por exemplo, né, você preservou... Claro, e a qualidade do texto as questões estéticas foram preservadas, né, aperfeiçoou algumas questões, né? Você conseguiu rearticular num curto espaço de tempo a estrutura do trabalho que a gente tinha sugerido, né? Você repensar nessa relação. Você trabalha com várias questões, né? O jogo, né? As questões sobre os jogos, ensino de história, sobre história do Japão, e estava numa outra ordem, né, de apresentação. E a gente estava falando primeiro, eu diria, pesando mais sobre a questão do ensino de história, a história do Japão e o jogo, e a história do Japão, inclusive, ficava meio subentendida no texto. E aí a provocação feita na qualificação é que você deixasse, enfim, trouxesse o jogo para o primeiro plano, que afinal é o seu objeto, né? E você tinha muita coisa escrita, né? Eram 130 páginas, 136 para ser mais exato. E você conseguiu rearticular tudo isso, e a história do Japão, tudo bem, né? Já temos aí, digamos, vocês já discutiram aí que poderiam ter outros enfoques, e tem outras possibilidades de abordagem, enfim, mas eu considero, né, acompanhando esse processo, considero que o percurso, o tempo acabou, mas o percurso não, né? Você tem aí motivos para o doutorado, enfim, mas a história do Japão veio com a discussão do jogo, e ela estava presa lá nas suas concepções e conclusões, os seus fichamentos, enfim, e não aparecia no texto como o leitor, não vou dizer como ele gostaria, mas como talvez ele fosse necessário para pegar o leitor, né? Isso é um negócio difícil, e você fez em pouco tempo, né? Então eu queria exaltar essa coragem mesmo, né? De você assumiu aí a provocação e conseguiu fazer. É claro que uma vez aberta a porta aí é infinito, né? Aí você tem discussão, amplia essa discussão para outros trabalhos, enfim, não termina aqui. Eu estou com o professor José Otávio, eu vejo o trabalho, claro, sem reparo, está terminado, tem um ponto final e está bem concluído, mas a questão era muito maior e você pode avançar, seja nesse aspecto específico que vocês já discutiram, seja em outras questões também relacionadas ao ensino de história, por exemplo, né? Mas enfim, é um ponto que eu queria ressaltar, né? O tamanho do trabalho que você teve desde a qualificação, e um trabalho bem sucedido, né? Claro, tem alguns elementos, eu vou me apegar a alguns elementos bem pequenos aqui, para não deixar, enfim, passar, porque o texto é muito bem escrito, mas tem algumas coisas que eu fui anotando. Eu vou te mandar depois o arquivo comentado, não vou me apegar tanto em minúcias, a não ser algumas aqui. Claro, tem, como todos os textos, né, frase truncada, tem estrangeirismos que poderiam ser evitados, por exemplo. Só para citar tem o best-seller, por exemplo, você põe até uma nota
nota explicativa, não precisaria, você podia colocar é mais vendido ou mais, né, tá ótimo, né? Claro que tem estrangeirismos ou tem termos aí que você está usando o tempo inteiro que são necessários, né? Porque tem a ver com o seu objeto, né? Tem também algumas questões que ficaram acentuadas justamente pela qualidade do texto, né? Em alguns momentos que você, muito empolgado, e claro, tem uma questão de estilo também, mas em alguns momentos que eu achei que você exagerou, assim, numa linguagem hiperbólica, né? E depois eu te passo aqui, eu vou só citar uma, né? Na página 54, por exemplo, né? Você diz, né, sobre a possibilidade dos jogos no ensino, né? Jogos eletrônicos permeiam o imaginário das possibilidades múltiplas em espaços variados, numa ampla gama de vertentes. Aí a imagem fica tão potente que a gente até esquece do que você está falando e começa. A imagem atrai muito. Não é um erro, né? É um estilo. Né? E é muito bom de ler, mas tem momentos que se passa do ponto um pouco. Eu fui anotando onde me incomodou, onde eu acabei me esquecendo o que eu estava fazendo, né? E embarquei na imagem, né? E aí, enfim. É o equilíbrio entre enfim, essa escrita potente, diminui um pouco o poder dela em alguns momentos. Né? O professor José Otávio fez referência a questões específicas que vocês dois são muito mais especialistas do que eu sobre a história do Japão, e no caso, a crítica que você poderia ter feito, um distanciamento maior em relação ao jogo e a questão dos mongóis, por exemplo. Mas eu queria tratar de um outro elemento que também é menor aqui, mas eu acho que você, não em relação à história do Japão, mas em relação ao jogo e ensino de história, em que em alguns momentos você embarcou, tem um autor aqui, Jenkins, alguma coisa assim, né? 2003 é uma obra relativamente já antiga, né? Em que você o acompanha muito, né? Tem alguns momentos que, pelo que você vai me fornecendo, me parece que em alguns momentos ele toma o jogo como panaceia, né? E você não faz a crítica, você vai colocando lá e não estou dizendo que você concorda plenamente, porque em outros momentos você faz isso, né? Mas quando você se apropria desse autor e está ao longo do texto, eu senti enfim, uma necessidade de uma crítica mesmo, né? Espera lá, né? E aí, meio apologética, digamos assim, a análise que ele faz, e aí eu me ressenti um pouco de uma análise crítica sua para ajudar o leitor nessa interpretação. Enfim, mas são detalhes, depois então, tem um que eu também gostaria, enfim, é também um ato público aqui, né? Estou aproveitando aqui. Na página 125, você tem como propósito retomar a narrativa oficial, talvez oficiosa, da história da produção da BNCC. Né? Você faz isso, pega lá no documento, um rankiano quase aí nesse momento, porque você pega o documento e tal, você analisa, você traz as informações sem se posicionar. Mas aí eu também me ressenti um pouco, porque aquela historicização que se faz lá, né, oficiosa, ela faz um apagamento de uma coisa importantíssima na história da BNCC, na história do Brasil, porque a BNCC, das 3 versões, né, a última delas aqui, enfim, muda muita coisa, das 3 muda, mas muda inclusive porque ela é pós-golpe de 2016, né? E aí você nem toca nisso, né? Eu acho que merecia, já que você está acompanhando aquela narrativa, merecia botar o dedo na ferida, ainda que só num pequeno trecho aí para nos lembrar, porque ela faz um apagamento e enfim, o seu trabalho depois, eu sei que o objetivo da discussão não é essa, mas ele pode reafirmar, né, esse apagamento. Então eu acho que eu me incomodei um pouco, especialmente o Guilherme, não me deixa mentir sozinho, porque a gente esteve envolvido em discussões das primeiras versões e depois nem precisou de discutir mais, porque o momento era outro, já não era mais democrática a discussão, né? Tão democrática. Eu acho que a gente precisa lembrar disso, né? Porque isso tem marcas na BNCC e nas escolhas que ela faz. Enfim, são detalhes, tá? Minúcias mesmo, mas que eu acho que são, enfim, no detalhe que mora o perigo.
Mas, enfim, eu quero, ainda uma vez, enfatizar a importância do trabalho que você faz da qualificação à defesa, né? Desde o título, você resolveu aquelas questões formais, né? Que tornou muito mais fluida ainda a sua narrativa, né? Quando você resolve algumas questões do tema-problema, enfim, seguindo aí, dialogando com as nossas proposições, né? E, claro, eu vou chegar, eu já tinha dito, né, as duas dimensões, nossos critérios de avaliação, as duas dimensões que a gente considera na qualificação, você já tinha, claro, cumprido lá. Faltava, a grande novidade para quem estava na qualificação é realmente essa parte propositiva, né? Eu estava ansioso, esperando, e você faz, né, você, ao retomar o texto, você faz aquele movimento do jogo para a história do Japão, para o ensino de história, e o leitor, eu pelo menos, eu tinha a lembrança do outro texto, né? O leitor precisava ser convencido de que precisava seguir aquele caminho, não era um caminho, não parecia natural na narrativa. E agora não, agora você passa de um tema para o outro, né? E eu fui levado para onde o narrador, para onde o autor queria que eu fosse, eu fui me convencendo ao longo do caminho, né? E, claro, né, e você chega, e a novidade aqui é a forma como você apresenta a proposição didática, né? Você traz um conceito novo para mim, né, novo em relação ao texto anterior, né, sobre autoetnografia. Eu diria que é uma boa surpresa, né, de você faz uma avaliação da experiência como sujeito histórico, como jogador, atento à cultura nipônica, professor, pesquisador. É claro que é mais comum a gente encontrar esse conteúdo, digamos assim, essa forma nas introduções, né? Não sei se você... É claro que é uma pesquisa a ser feita, mas não sei até que ponto você inova nesse formato também, trazendo já a introdução Mas ficou bom, né? Até mesmo porque, como o leitor está sendo levado, depois que a gente passa lá pela história política do Japão, é quase tão, em alguns momentos, né, ela se torna quase tão exaustiva para o leitor não iniciado, né, quanto, sei lá, uma história dos reinos, história de Portugal, por exemplo, que eu sou mais próximo, e você vai no reino, dinastia, não sei das quantas, e aí vira uma história política difícil mesmo, né? E aí quando você tem uma história mais autobiográfica, uma narrativa mais autobiográfica, o leitor dá um respiro, então ficou bom assim também, né? Desse ponto de vista formal, eu gostei dessa inovação, vamos chamar assim, né? Claro, é verdade que eu me ressenti um pouco nessa quarta parte, que na verdade é o terceiro capítulo, né? Eu me ressenti um pouco não só na quarta parte, desculpa, né? No texto inteiro, mas aí tem depois os anexos. Eu me ressenti que você foi colocando mapas e imagens, algumas que eu senti necessidade lá no início, né? Enquanto aparecia a discussão, você só colocou no final. O mapa do Japão é um exemplo, né? Alguns outros elementos que você explora no texto, e também eu acho que devia estar lá. Agora, enfim, quem leu, o professor acho que leu impresso. Você vai ter que ir lá no final, ou a dissertação estará disponível online, né? As pessoas têm que rolar a página, fica incômodo para a gente, né? E como você fez a discussão, você fez a análise, digamos assim, né? Preparou o terreno aí, não é uma imagem meramente ilustrativa, eu acho que algumas delas, talvez, aí você pudesse, no curto tempo que você tem, talvez pudesse pensar em deslocar, porque são importantes lá, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, quando você fala da localização espacial, digamos, do Japão referida no jogo, lá na página 58, você prepara o terreno para o mapa, mas o mapa vem lá no anexo, e dificultou um pouco para a gente, né? Detalhe também, né? Claro. Algumas não, algumas imagens são anexo mesmo, porque você não faz análise detida delas, e aí eu acho que seria inviável colocar lá, porque aí a gente te cobraria fazer análise, né? Melhor não, né? Mas no caso do mapa e algumas outras imagens, eu acho que é possível fazer, né? E fica importante para o leitor. Quanto aos vídeos, à proposição, eu confesso me ressenti de alguma coisa e eu não sei, eu falei assim, eu vou trazer o comentário de que me corrija lá ao vivo mesmo, né? Gravado também.
Eu sei que a sua proposta é jogar, né? Jogar quase ao vivo, né? Podia ser, né? Quer dizer, tem essa dinâmica, essa natureza aí de jogar e de discutir. Foi uma tarefa difícil, porque jogar, enfim, pensar em outras questões, enfim, tem a questão. É difícil fazer. Em alguns momentos você dá né? Tem que dar um tempo mesmo. E aí tem buracos, digamos assim, né? Tem silêncios, né? Tem pausas. E nesses momentos eu me ressenti de uma edição, de corte. Eu não sei se você pensou nisso. Ou se você, pensando nisso, chegou à conclusão, há uma razão maior que não está clara no texto para mim, de que é melhor não ter edição mesmo, né? Que foi uma escolha mesmo, por um fundamento, enfim. Se não tem justificativa, assim, maior, talvez pudesse pensar nisso. Claro, a ideia não é só diminuir o tamanho dos vídeos, porque você tem uma série, não é isso, mas há momentos que no início aparece muito, né? Mas aí quando você, de repente, dá enfim, o tempo da sua reação, talvez você pudesse cortar, que a sequência do jogo não seria atrapalhada, eu acho, né? Mas que poderia ter mais fluidez mesmo, né? Para o leitor, no caso, o espectador, ter mais fluidez aí. Enfim, considere isso, obviamente, não para até o momento de você fazer o depósito do texto, não é isso, que demanda um tempo e um trabalho grandioso, mas quem sabe no futuro você pensar nessa possibilidade, se, claro, você não tiver uma justificativa aí para derrubar a minha sugestão. Enfim, né? Eu julgo que você alcançou plenamente as 3 dimensões requeridas pelas normas do programa, para ser bem oficial aqui. Você se apropriou bem dos estudos e debates recentes sobre a temática trabalhada, apresentou a criticidade em termos de conhecimento e práticas acumuladas na área, e aí são várias áreas aí que você está lidando, né? Uma interseção aí sobre o ensino de história, você fez um trabalho, uma discussão importante, jogos, claro, jogos de ensino de história, e história do Japão, e a própria historicidade do jogo que você nos apresenta com uma ou outra, né, questão que poderia ser desenvolvida mais, o professor já discutiu aqui, mas que você você demonstra essa criticidade e, claro, o produto, né? É verdade que, em relação ao produto, para além da questão da edição, que é um detalhe, né, eu fiquei, em alguns momentos, me perguntando sobre uma característica dele, né? Eu entendi, claro, é a sua linha de pesquisa, e você também trouxe muito mais claro nessa versão do texto que você não está atuando no espaço escolar, está muito carregado o texto anterior de expressões, né, de referências ao espaço escolar. Você assume agora plenamente que não é, né? Em outros espaços também, né, ensinando e aprendendo história. Mas mesmo não sendo espaço escolar, há uma intenção didática explícita, né? E aí a sua dissertação, nesse sentido, ela é um grande plano, não vou dizer plano de aula, não, né? Mas é um grande plano de ensinar, um plano de uma ação didática muito bem planejada, enfim, executada, né? Já que é mesmo, né? Estou concordando que é enfim, concordando, não, estou afirmando que tem uma intenção didática explícita, ainda que não escolar, não na sala de aula, né? Eu fiquei pensando, tudo bem, o planejamento, os objetivos estão claros, os métodos, ou o método, né? Mas algo me pegou na avaliação, né? O método tem avaliação. Como é que, nessa proposição didática, como é que você vai avaliar? Aí você foi falando algumas coisas, escreveu, claro, né? A aposta me parece ser nos comentários, na interação do público, né? É isso mesmo, né? Enfim, como é que se dá, enfim, essa avaliação para ver se a proposição deu certo. Eu sei que ela não é para até o depósito também, é a longo prazo, enfim, é contínuo, processual, etc., né? Mas como é que estabelece isso? Porque você não tem uma sistematização maior do que como é que seria essa avaliação, né? É isso. Obrigado mais uma vez. Parabéns pelo trabalho grandioso que você fez da qualificação nessa análise comparativa aí dos textos, né?
Parabéns para você e para o seu orientador. Fizeram um trabalho muito bonito, uma dissertação de ótima qualidade, traz uma contribuição definitiva para a discussão sobre o uso dos jogos no ensino de história do Japão, né? E, enfim, foi um prazer poder ler o trabalho final e ter acompanhado todo o processo. Obrigado. Estou tendo alguns problemas aqui, alguns momentos que a conexão está ficando meio picotada. Espero que esteja bem para vocês aí, né? Mas deu para acompanhar perfeitamente a fala do Gilberto, só com alguns probleminhas em alguns momentos. Tá? Pablo, por favor, fique à vontade. Então, Gilberto, né, round 2 aí, já teve na qualificação, fez observações muito importantes para a gente poder progredir, né? E ele também é uma figura ali que ajudou a gente a definir um tema, né, para pensar em um assunto, né, para a dissertação. Eu lembro que eu levei para ele as minhas inseguranças em relação a isso. Durante a conversa surgiu essa possibilidade, né, que entre as possibilidades que a gente discutiu, foi muito interessante ter essa chance, né, de falar sobre uma coisa que era do meu interesse, sempre foi do meu interesse, mas também foi por causa do conteúdo que foi veiculado na história do ensino de história. Ajudou muito nesse sentido também, a ver que existia espaço para isso, que até então, quando eu tinha saído da graduação, eu achava que não tinha. Então, foi uma experiência muito boa, né, como um aluno, e aí depois tê-lo como membro da banca, né, e agora também continua, né, a experiência muito satisfatória nesse sentido, porque ajuda a gente a pensar também coisas que até então, às vezes, passa batido, né? Por exemplo, eu acabo caindo um pouco no estrangeirismo, sim. O best-seller realmente não é uma coisa que não precisaria de ser colocado como best-seller, eu poderia ter colocado entre os mais vendidos, não teria perda de sentido nenhum, né? E eu também faltou um senso crítico com relação ao Jenkins. Eu fiquei muito encantado com o assunto que ele traz, e eu confesso que também faltou ali eu fazer alguma observação, né, sobre ele. Com a relação das imagens, realmente é uma coisa que talvez pelo tempo, né, que a gente tinha ali para poder pensar numa diagramação dessas imagens ao longo do texto, eu acabei sugerindo que fosse colocado no final mesmo, mas eu confesso que faz todo sentido para mim, né, essa observação. O mapa, algumas coisas realmente são anexos e outras não deveriam ser colocadas como anexos, deveriam figurar ali junto com o texto, né? É uma coisa para se pensar, como uma forma da gente enriquecer a visibilidade que o leitor vai ter, né? E, assim, com relação à edição dos vídeos, ele foi feito, do ponto de vista prático, ele foi feito como um ao vivo, né? Ele é eu não consegui fazer uma gravação do jogo com uma câmera que eu pudesse... eu só tinha uma forma de fazer isso, que era streaming, né? Fazer o streaming desse jogo. Aí ele vai direto para a conta do YouTube. Isso também me fez pensar assim, como é que eu vou fazer, né? Olhar um roteiro para eu poder fazer as coisas. A verdade foi que nos primeiros vídeos que eu fiz, eu não segui um roteiro. Eu fui pegando os gatilhos que o próprio jogo me oferecia. Quase como que explorando a possibilidade do react do jogador, né? Outros vídeos, os últimos, acho que 2 ou 3 vídeos que eu fiz, já são vídeos que eu segui alguma referência, né, de sequência de comentários, inclusive porque eu refiz,
né? Joguei de novo, então já não era mais uma coisa. Isso aqui já não era mais essa experiência, né? Mas era ainda o gatilho para poder puxar ali determinado assunto, então eu já estava seguindo um pouco o script. Então, aqueles momentos ali que ficam um certo vão também tem a ver com a minha adaptação enquanto jogador comentarista, né? Com uma atividade nova para mim também, né? Mas eu não sei se eu consigo fazer isso pelo YouTube. Talvez fazer o seguinte: baixa o vídeo, dá uma editada nesses espaços, né? Inclusive, eu cheguei a fazer isso com no último, se eu não estou enganado. Tem uma parte ali, eu joguei, literalmente, eu não sabia o que fazer. Aí eu morri umas 3 vezes ali, completamente perdido, até percebi que meu assunto não se encaixava, e eu acabei tomando a liberdade de dar uma editada ali, comentei, né? Na descrição ali do vídeo eu comentei, não sei se vocês chegaram a ter a oportunidade de ver. Mas, assim, é uma coisa a se pensar. Não sei se eu consigo fazer isso direto pelo YouTube, mas eu não tinha também, eu estava contando com um editor de vídeo que eu baixei, e aí eu tive o problema dele, na hora de entrar no Windows, não entrou, né? Isso aconteceu nos 2 computadores que eu tenho. Eu tive que formatar, tive que fazer toda a reconfiguração, então eu não me arrisquei a tentar com um terceiro no meio desse caos que né, o tempo da escrita aí, e a agenda que a gente tinha também, que já estava mais apertada. Por isso, eu também não, né, eu nem cogitei fazer uma edição a princípio, porque a coisa estava já mais corrida. Mas também é uma coisa para se pensar. A avaliação do produto, porém, ela parte dessa ideia de que comentários corrigindo, né, demonstrem que as pessoas ou estudaram o tema ou se atentaram para alguma informação que eu dei ali, né? Parte um pouco da dúvida também. Pode ser perguntas, não precisa ser necessariamente alguém comentando que um determinado assunto mudou, né? Fazendo essa reciclagem necessariamente, mas perguntando, né? E tal coisa, né? Isso também ajuda a gente a avaliar que o produto não está completo e que pode ter esse tipo de comentário no vídeo futuro, também ajuda a gente a mostrar que a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, né? Aquela famosa máxima. Então, eu acho que isso faz parte também do modelo de avaliação. Mas é um produto contínuo, por isso eu acho que seria complicado a gente pensar numa avaliação, a priori, do que ele pode ou não pode contribuir para o conhecimento do espectador. É isso. Obrigado, Pablo. Eu pergunto se vocês querem fazer mais comentários, querem voltar? José Otávio? Por favor, pode ficar à vontade. Estou satisfeito. Satisfeito? Gilberto também? Bom, eu queria dar algumas palavrinhas antes da gente se teletransportar, né, para a salinha paralela. Então, como orientador do trabalho, né, eu quero dizer aqui, sem nenhuma tentativa, vamos dizer, de puxar o saco, né, foi muito bom fazer parte do processo do Pablo. Primeiro porque não foi difícil, né? O Pablo ele tornou esse trabalho tranquilo para mim, né? É alguém que a gente não precisa de cobrar muito, porque está sempre na atividade, né? Ele está sempre em atividade. É difícil ver o Pablo acomodado, né? Eu não vi em nenhum momento, né, nesses 2 anos, não é tanto tempo assim, mas deu para notar que é uma pessoa que está sempre muito procurando, né? E uma pessoa que, desde a primeira conversa que eu tive com ele aqui no espaço do Educan, eu vi que era uma pessoa que era apaixonada pelo que estava propondo, né? Então, quando é assim, é simples, né? Ele já vem com uma série de reflexões realizadas, né? Que depois vão só ali com a disciplina ganhando uma direção, né? E aí junto com as leituras que ele vai fazendo, né? Junto com as reflexões, com
esse esforço mesmo de escrita, né? Então eu sabia desde o início assim que seria um trabalho que prometia muito, né? É claro que a gente nunca tem certeza de nada, mas prometia bastante, né? O trabalho do Pablo, e ele correspondeu com essas promessas. O trabalho ele se concluiu no prazo. Essa informação ela não é uma informação qualquer, né, que eu vou dar agora, né, mas o Pablo é o único da turma dele que está defendendo no prazo. E aí, como coordenador aqui, é um mico para mim, né, porque a turma de 2022 aí está praticamente todo mundo, quase todo mundo ali, de fato, com dilações, né, com dificuldade de terminar o trabalho. O que é muito natural no Prof. História, né? Uma vez que o mestrado profissional ele exige que as pessoas continuem atuando, né? E no caso nosso aqui, boa parte, né, dos mestrandos, das mestrandas, tem carga horária bastante elevada nas escolas, então o tempo mesmo de realização do trabalho é muito encurtado. Nesse meio tempo, né, por conta dessa sobrecarga, tem muito caso de estresse, de depressão, de ansiedade, problemas, né, psíquicos, mentais que vão acometendo as pessoas, né, e é de fato bastante delicado, né, o que ocorre nesse sentido. E além disso, o trabalho profissional ele tem essa dupla dimensão, né, ele tem toda essa parte crítico-analítica, né, que é semelhante à produção de um texto acadêmico, né, do mestrado, do doutorado acadêmico, mas ele também exige uma proposição prática, né, que se concretiza em produtos específicos, né, em algo material, né, no caso do Pablo aí, esse canal, né, que ele constrói, porque mais do que vídeos, ele construiu um canal, né, e alimentou esse canal com alguns vídeos, vamos chamar assim, pilotos, né, primeiras tentativas. Eu gostaria, inclusive, assim, uma sugestão aqui que eu dou para o Pablo, né, em público, é que esse canal ele continue, né, ele continue sendo alimentado por novos vídeos, né, porque eu acho que essa é uma maneira também de continuar fazendo render, né, o estudo e a análise do jogo, né, e de todas as potencialidades que ele tem lá dentro, né. De fato, o Pablo ele teve que fazer um recorte, né, um recorte muito restrito, né, das possibilidades que haviam ali. Chegou um momento, por exemplo, teve um momento que o Pablo pensava também de trabalhar com os mongóis, mais ou menos nesse sentido aí que o Zé Otávio tinha colocado, mas foi retirado para poder caber o que era possível, né, e poder fazer o que era possível, né. E outras temáticas também que poderiam ter surgido dali, né? Lembrando, os vídeos mesmo que ele produziu foi só um pedaço inicial do modo história do jogo, né? Ele poderia, vamos dizer, acho que não tem 10% ali do jogo, né? Naquelas várias horas de gravação que o Pablo fez, né? Então, de fato, o jogo ele tem muitas possibilidades. Isso dá para alimentar um canal por anos, né? Anos e anos, alimentando e puxando temas, puxando tópicos, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante do trabalho, né? E os trabalhos do próprio História, muitas vezes, eles têm essa característica. Muitas vezes as pessoas criam portais, né, na internet, criam aplicativos que podem ser alimentados ao longo do tempo, né? Então, ele também é em construção nesse sentido, não só porque permite a interação, né, que vai tornar esses materiais já produzidos vivos, mas também porque novos materiais eles podem ser agregados ao canal, né? Isso foi feito muito às pressas, essa parte foi feito muito corrido, né, Pablo? Ao longo do tempo mesmo, de fato foi a parte, vamos dizer, teórica, né, de construção dessa proposta didática, né, como o Gilberto falou, que tomou grande parte do tempo, né, de produção do Pablo. E não poderia ser diferente, porque, de fato, foi bibliografia sobre muitos temas diferentes, sobre muitos aspectos diferentes, né, do jogo. Né? E o Pablo fez isso de maneira até surpreendente. Né? A quantidade de material que ele conseguiu mobilizar e ler, né, no tempo, que é o tempo de produção que havia, eu considero que foi uma vamos dizer, uma produtividade
muito surpreendente, né, em termos de quantidade mesmo, né, de pesquisa realizada, né, de pesquisa com material bibliográfico, principalmente. Fora que ele já tinha também bastante conhecimento sobre essa parte de jogos, né, sobre esses termos mais técnicos de jogos, então isso facilitou bastante, né? Mas ainda assim foi uma construção bastante pesada, né, com muito material, né, a ser enfrentado. Então, para mim, foi uma alegria, né, foi uma alegria muito grande fazer parte, né, desse processo. E eu peço licença um pouquinho, né, eu vou tentar aqui abrir uma salinha, né, para que eu, o Zé Otávio e o Gilberto, a gente feche as questões burocráticas e aí depois a gente retoma, né, para a finalização da sessão. Deixa eu ver como é que eu faço isso aqui. Você sabe, Gilberto? Para a gente no WhatsApp? Oi? Você manda o link para a gente no WhatsApp da outra sala? Então, tem um jeito de criar essa sala a partir do próprio... aqui mesmo, sabe? Tem, Guilherme, mas eu até tive uma banca na segunda e eu tentei lá, eu preferi abrir um no Google Meet mesmo. Tá. Eu vou Foi fazer mais rápido. isso. Eu vou fazer isso, então eu vou mandar um link pro WhatsApp de vocês, mas eu vou pedir para que vocês não saiam da sala, a gente só desliga o microfone e a câmera aqui, tá? Para a gente poder ir lá. Guilherme, você quer pausar a gravação ou você acha que continua para eles ficarem à vontade? A gente pode pausar, né? Melhor. Né? Eles podem conversar à vontade, falar mal de nós. Brincando, claro. Vou pausar então aqui, eu vou organizar aqui uma salinha para a gente conversar. Beleza, retomamos aqui a gravação, eu vou fazer a leitura da ata, né, conforme a deliberação da banca. Então vamos lá. Ata de defesa, né, de pós-graduação. Programa de pós-graduação em Ensino de História, defesa de dissertação de mestrado profissional, PPG-EH, data 28 de fevereiro de 2024, hora de início 14 horas, hora de encerramento 15h40. Matrícula do discente e tal, nome do discente Pablo Lacerda Bueno, título do trabalho Rekichido, ensinando a história do Japão ao longo dos caminhos de Ghost of Tsushima, área de concentração Ensino de História, linha de pesquisa Saberes Históricos em Diferentes Espaços de Memória, projeto de pesquisa de vinculação da alma samurai aos monges de Shaolin, produção audiovisual de artes marciais asiáticas no século XX. Reuniu-se por meio de webconferência a banca examinadora designada pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, assim composta. Professores doutores Guilherme Amaral Luz, do Instituto de História da UFO, orientador do candidato, Gilberto César de Noronha, do Instituto de História da UFO, e José Otávio Aguiar, da Universidade Federal de Campina Grande. Iniciando os trabalhos, o presidente da mesa, Dr. Guilherme Amaral Luz, apresentou a comissão examinadora e o candidato, agradeceu a presença do público e concedeu ao discente a palavra para a exposição do seu trabalho. A duração da apresentação do discente e o tempo de arguição e resposta foram conforme as normas do programa. A seguir, o senhor presidente concedeu a palavra pela ordem sucessivamente aos examinadores que passaram a arguir o candidato. Ultimada a arguição, que se desenvolveu dentro dos termos regimentais, a banca, em sessão secreta, atribuiu o resultado final, considerando o candidato aprovado. Essa defesa faz parte dos requisitos necessários à obtenção do título de mestre. O competente diploma será expedido após cumprimento dos demais requisitos, conforme as normas do programa, a legislação pertinente e a regulamentação interna da UFO. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos. Foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela banca examinadora. Temos aqui já a minha assinatura, a assinatura do Gilberto, falta a assinatura do Zé Otávio. Zé Otávio depois providencia para a gente, né, a assinatura do documento. Então é isso, Pablo. Né, a gente conversou também um pouquinho, né, na nossa sessão secreta. É ótimo falar secreto, né? Parece uma coisa assim muito... Né? E se destacou mais uma vez, né, a qualidade do seu trabalho, né, a excelência do seu trabalho, a necessidade, claro, ao longo do tempo de você aprimorar, sobretudo incorporando as sugestões que foram trazidas, né, aqui hoje, né, como, por exemplo,
trabalhar também a história dos mongóis, né, como foi a sugestão do professor José Otávio, até para uma questão de justiça histórica, né, e de recuperação dessa memória, né, de repente, quem sabe, numa publicação futura, né, se você for transformar o material no formato de livro, né, você poder introduzir e colocar também algo nessa direção. E parabéns, né, eu acho que... e também, claro, o canal, né, uma vez que ele continue a existir, e sofisticando e melhorando essa ferramenta, né, na própria prática, né, pensando ali estratégias para torná-lo mais atrativo, possibilitar a avaliação, né, como colocou o professor Gilberto, né, que é algo que é para, vamos dizer, um trabalho mais de longo prazo, né, não é para esse momento aqui, né, em que você já apresentou satisfatoriamente tudo aquilo que era necessário. Bem, então parabéns, mestre, né? Parabéns. Parabéns, Pablo. Mestre enriquecedor. Obrigado, muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente a contribuição do Guilherme, enquanto orientador, enquanto mentor mesmo, porque foram observações muito interessantes, tá? Sobretudo, assim, o conhecimento que ele tem da área foi maravilhoso também nesse sentido. A gente vê o conhecimento da área também na figura aí do José Otávio, com as contribuições que ele consegue trazer para a gente, né? E o Gilberto também, né? Enquanto a gente tem o lado ali do Japão, a gente também tem um lado da educação, tem um lado das outras discussões que a gente contou também muito com a palavra do Guilherme. Inclusive, uma observação, Guilherme. Logo eu, né? A gente já tinha feito aquele trabalho lá sobre 2016, eu não comentei nada do trabalho, esqueci de falar, desculpa. Vamos fazer uma retratação com relação a isso. No mais, agradeço imensamente também a presença de todo mundo que conseguiu acompanhar aqui, tá? Acho que esse trabalho é de todo mundo, né? E agradeço imensamente, estou muito feliz de poder contar com esse título agora. E vamos para o próximo. Maravilha, muito merecido. Parabéns, Pablo. Depois a gente conversa mais para encaminhar o que for necessário. Alguém mais? José Otávio, Gilberto, querem fazer mais alguma consideração? Alô? Vocês estão me ouvindo? Eu não sei, eu estou te ouvindo. Não sei se o Zé Otávio... Acho que o Zé Otávio está travado ali. Eu não, estou aqui. Tá aí. Bom, então eu agradeço a presença de vocês, né? E desejo um bom final de tarde para todos e todas. Obrigado, gente. Um Obrigado. abração. Obrigado. Um abraço. A todos. Ô, gente, valeu. Um abração.